Boa noite para vocês. É com imenso prazer que a gente começa essa transmissão. Na verdade, o tema escolhido é um tema que quem é meu aluno sabe que eu digo que em 90% das provas é um tema que os examinadores adoram. Porque quando a gente fala de intercrimes, na verdade, a gente vai falar de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Então, é um tema que, bem ou mal, abrange vários pontos da matéria e, normalmente, nas provas, isso acaba sendo cobrado. Eu arrumei uma apresentação de slides em que aqui vocês vão conseguir visualizar essa apresentação. Olha que legal. Então, deixa eu só ajeitar para ficar mais clara a minha cara, que eu acho que ficou mais clara. A gente vai ajeitar a apresentação de slides e aí eu acho que vocês vão conseguir visualizar, tá? Dentro da apresentação, que eu acho que acaba ficando bem melhor para você conseguir entender o Instituto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar para você os slides do Intercrimes, e aí é melhor para vocês conseguirem acompanhar a aula, tá legal? A minha carinha vai desaparecer para mim. Eu vou seguir a aula normalmente, tá? A gente vai. Deixa eu ver se ele vai abrir. Tá carregando ainda. Pronto. Agora vai abrir para você. Estão conseguindo direitinho? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o intercrimes. Bom, alguns de vocês aí eu sei que são meus alunos, alguns eu sei que acompanham já minhas lives. Para quem não acompanha, porque for assistir depois, aí tá meu Periscope. Para quem não conhece, vale a pena, super a pena baixar esse aplicativo. É um aplicativo que, na verdade, as pessoas transmitem aulas também. E a vantagem é que quando alguém faz uma transmissão no Periscope, a transmissão apita para você. Então você sabe qual é o tema, você sabe quem está falando ali. É diferente do Instagram, que só fica a bolinha, né, piscando, você sabe que está tendo uma live de alguém, mas você sabe especificamente um tema, só se essa live for pré-anunciada. Eu tenho a lista de transmissão, então na minha lista de transmissão, na verdade, eu coloco através do número de celular, cadastro o seu telefone, e aí você recebe constantemente o material. Alguns de vocês, inclusive, fizeram a inscrição para essa aula de hoje pela lista de transmissão que vocês ficaram sabendo. Meu Facebook, eu tenho uma página, que é a professora Cláudia Serpa, e o meu Instagram é @professora Cláudia Serpa. Então, aqui tem todas as formas que vocês podem se comunicar comigo. Muitos falam assim, Cláudia, não tem e-mail? Não, não. Eu não uso e-mail por uma razão simples. Às vezes, você manda um e-mail para mim, e aí o e-mail está no spam, cai no spam, eu não vejo e ainda passo por mal educada. Por esses canais está tudo isso funcionando. De qualquer forma, quem quiser e-mail, professora Cláudia Serpa, gmail.com, tá? Bom, vamos dar início, então, ao Instituto do Intercrimes. E a gente sabe que intercrimes significa dizer que a gente vai estar diante do chamado caminho do crime. Então, intercrimes significa dizer que a gente vai ter o chamado caminho do crime. Caminho do crime é o caminho que a infração penal vai percorrer desde a sua cogitação até o seu esgotamento. O intercrimes é um instituto específico de crimes dolosos e tem uma grande relevância para você saber se aquele determinado instituto admite ou não a punição pela tentativa. Ou seja, se eu conseguir fracionar os atos dentro do meu intercrimes, então, se naquele momento eu pegar e conseguir fracionar os atos no intercrimes, significa dizer que aquela infração vai admitir punição
pela tentativa. Do contrário, se eu não conseguir fracionar os atos, não vai ser possível a gente trazer a punição pela tentativa. Então, a doutrina apresenta para você 4 fases como corrente majoritária do intercrimes. Então, a doutrina te apresenta a cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Só que a forma pela qual a doutrina está apresentando para você o intercrimes, a forma pela qual a doutrina está apresentando para você as etapas do intercrimes, na verdade, você não consegue colocar essas etapas bem bonitinhas, digamos assim, dentro do seu do próprio intercrimes. Você acaba ficando uma coisa meio sem nexo, você acaba não entendendo muito bem a razão pela qual esse instituto existe. E aí, quem conhece sabe que eu não consigo decorar nada. Tudo para mim tem que ser compreendido. E quando eu explico intercrimes, eu incluo outras etapas. Que etapas são essas? Algumas etapas a mais, tá? Então, a gente tem cogitação, decisão, atos preparatórios, início da execução, fim da execução, consumação e exaurimento. Aí você vai falar assim: que diabo é isso? Você diz para mim que é para facilitar a minha vida e você vai lá e de onde eram 4, você inventa 7? O que é isso? Repara, quando a gente está no âmbito do intercrimes, como eu mencionei, se o objetivo desse instituto é justamente fazer com que você tenha as etapas delimitadas e eu consiga encaixar as fases do intercrimes ali, significa dizer, então, que aqui eu consigo colocar. Bom, quando a gente tem o intercrimes, na verdade, existe uma subdivisão das fases. A gente vai ter a fase interna, e a fase interna é tida como impunível, em obediência ao princípio da lesividade. Então, dentro do intercrimes, a sua fase interna é impunível, de acordo com o que traz o princípio da lesividade. Já no âmbito da fase externa, a fase externa inaugura-se com o chamado início da execução. Então, a fase externa tem início no chamado início da execução. O início da execução diz o seguinte: diz-se o crime tentado quando iniciada a execução. Essa regra está no artigo 14, inciso 2, quando vai trazer a punição pela tentativa. Então, quando a gente tem a punição pela tentativa, na verdade, a gente vai ter, no âmbito do artigo 14, inciso 2, a exigência do início da execução. Então, eu consigo estabelecer essa delimitação da fase interna e da fase externa. De que forma? Fase interna, cogitação, decisão e atos preparatórios. Fase externa, início da execução. Alguns autores incluem o chamado exaurimento. O que a gente pode chamar de exaurimento? Exaurimento é o esgotamento da figura típica. Então, alguns autores incluem o exaurimento nas etapas do intercrimes. Outros autores dizem que não, porque nem todos os crimes trazem a previsão do exaurimento. O exaurimento é previsto nos crimes formais, quando o legislador descreve um especial fim de agir do agente, mas esse especial fim de agir do agente não precisa ser alcançado para que haja consumação.
Nos crimes formais, a consumação vai acontecer com a prática do verbo. Então, eu não vou precisar de um resultado naturalístico, tá? Então, quando nós trabalhamos no âmbito do exaurimento do crime, quero lembrar que nem todos eles terão exaurimento previsto, somente os crimes formais. Então, recapitulando, fase interna, cogitação, decisão e atos preparatórios. Fase externa, início da execução, fim da execução, consumação e exaurimento. Bom, vamos falar um pouquinho no que diz respeito à tentativa. A tentativa tem previsão no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E na tentativa, o legislador diz para você assim: diz-se o crime tentado quando iniciada a execução, este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o artigo 14, inciso 2, exige início da execução para que eu possa falar do instituto da tentativa. Repara, na tentativa, eu vou ter início da execução e não consumação. Por qual motivo? Por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, quando eu falo no âmbito da tentativa, eu tenho início da execução e necessariamente não consumação. O Código Penal não conceituou para você o que vai ser chamado de início da execução, tá? Então, o Código Penal não conceituou aquilo que vai se chamar início da execução. E aí é um problema muito sério, que a gente sabe que aí a doutrina começa a brigar de todas as formas que ela pode, né, para definir o que vai ser considerado início da execução. Bom, a teoria que predomina, que é a teoria do Código Penal, é chamada teoria restritiva. Pela teoria restritiva, eu vou ter o início da execução com a prática do verbo. Então, praticou o verbo, núcleo do tipo penal, eu tenho o início da execução. A segunda teoria, que é uma teoria mais no âmbito do MP, é a teoria objetivo-subjetiva, que exige início da execução como aquele momento imediatamente anterior à prática do verbo. Quando, naquela circunstância, o indivíduo se colocar numa hipótese em que ele não tem mais como recuar no âmbito do início da execução, mas o bem jurídico já está numa situação de perigo concreto. Então, vamos fazer uma distinção para você conseguir entender. A gente vai falar do início da execução pela teoria restritiva, que ainda é a teoria majoritária, quando o agente, por exemplo, querendo matar a vítima e empregar veneno, o agente colocou o veneno no copo e aí a vítima começou a beber. No momento em que a vítima deu a sua primeira golada, o crime já teve o seu início da execução. Tá? Então, para a teoria restritiva, a gente vai ter início da execução com a prática do verbo núcleo do tipo penal. Bom, quando a gente fala da outra teoria, quando a gente fala da teoria objetivo-subjetiva, vamos supor que o indivíduo tenha colocado veneno no copo da vítima e antes da vítima levar o copo à boca, o copo caiu. Repara, para essa teoria, eu já teria início da execução, porque eu coloquei o bem jurídico protegido numa situação de efetivo perigo. Bom, de qualquer forma, em ambos os casos, não foi consumada a infração porque o crime não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá legal? Bom, a gente vai ter a tentativa como perfeita, acabada ou crime falho. Quem me segue no Instagram viu que eu peguei um sinônimo do flagrante forjado hoje e coloquei assim: você sabe o que é flagrante ungido? E aí tá lá.
você vai falar assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Flagrante urdido, o que vai ser isso? E aí, na verdade, o flagrante urdido é o flagrante forjado. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala em tentativa, os sinônimos para ela podem ser tentativa perfeita, acabada ou crime falho, tá? Então a gente pode ter a tentativa perfeita, acabada ou crime falho. Quando a gente vai ter a tentativa perfeita? Repara, olha o nome, perfeito, foi tudo perfeito. A gente fez tudo que estava ao alcance dele para consumar a infração, mas ainda assim o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, na tentativa perfeita, o agente fez tudo que estava ao alcance para consumar a infração e ainda assim o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Repara, o agente, nesse caso, ficou próximo à consumação do delito. A punibilidade da tentativa vai levar em consideração a distância que o indivíduo estiver da consumação daquela infração. Então, quando nós falamos da tentativa, quanto mais perto ele ficar da consumação, maior vai ser a pena dele. Então, a pena do indivíduo vai ter uma diminuição menor, porque a pena dele tem que ficar maior. Então, nesse caso, se eu estiver diante de uma tentativa perfeita, a diminuição vai ser na fração de 1/3, tá? Se eu estiver na tentativa imperfeita, o agente iniciou a execução, então, voltando lá no nosso iter criminis, ele inicia a execução, mas ele nem vai chegar ao fim. Por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, na tentativa imperfeita, se ele ficou distante da consumação, a pena dele vai ficar menor. E ficando menor, eu vou ter que proceder a maior redução, tá? Então, presta atenção, porque esses institutos, quando nós nos referimos a eles, às vezes a prova apresenta para você os sinônimos. E aí você acaba se atrapalhando por conta disso. Você sabe o instituto, você sabe o que é, mas como você desconhece o sinônimo, você acaba errando uma questão simples. A gente tem a chamada tentativa branca ou incruenta. Na tentativa branca ou incruenta, o agente não consegue atingir aquilo que ele pretendia. Isso é a chamada tentativa branca ou incruenta. Repara, na tentativa branca ou incruenta, ele está distante da consumação. Se ele está distante da consumação, a pena do indivíduo, logicamente, vai ser menor. Bom, a tentativa está prevista, como eu falei, no 14, parágrafo, inciso 2. O parágrafo único traz a sua punição. Então, ele fala assim, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Existem algumas infrações que a gente não consegue colocar dentro do iter criminis. Que infrações são essas? São aquelas que não vão admitir a punição pela tentativa. Então, existem infrações em que a gente não vai conseguir colocar dentro do iter criminis. A gente não vai conseguir fracionar o iter criminis. Essas infrações, a gente vai trabalhar, então, como crimes culposos, crimes habituais, e aqui, gente, eu estou passando para vocês corrente majoritária, tá? Crimes culposos, crimes habituais, crimes pré-terdolosos, crimes omissivos próprios, crimes unissubsistentes e a contravenção penal por razões de política criminal, você não tem a punição da tentativa de contravenção. Então, aí a contravenção vai por razões de política criminal, onde você não tem como punir a tentativa de contravenção. Tá bom? Bom, vamos falar agora da onde você erra.
tentativa é fácil. A tentativa você sabe que se o agente não consumar a infração por circunstâncias alheias à sua vontade, a gente não tem a possibilidade de trazer a punição. Só que agora a gente vai falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. A gente, quando fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz no âmbito do artigo 15, a gente tem que saber que rola um benefício trazido pelo legislador. Então, o artigo 15 vai trazer um benefício para o legislador, tá? O artigo 15 traz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então, olha o que eu fiz, e você está visualizando aí, em duas cores distintas, o artigo 15. O que você faz? Pega lá no teu código, pega o título, sublinha, desistência voluntária com uma cor, exatamente como eu pus aí. E sublinha na mesma cor, voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Vai lá em arrependimento eficaz com outra cor e sublinha e impede que o resultado se produza. O objetivo do artigo 15 é fazer com que o indivíduo não responda pela tentativa. É premiar aquele indivíduo que, por um ato próprio, impediu a consumação do delito ou não quis prosseguir na execução daquele delito. Então, quando a gente está no âmbito do artigo 15, a doutrina fala que essa é a ponte de ouro. Por quê? Porque o agente vai ter uma punição bem menos severa. O objetivo do legislador é premiar aquele indivíduo que, por um ato voluntário, não prosseguiu na execução ou impediu a produção daquele resultado. Bom, como é que eu vou diferenciar a desistência voluntária da tentativa? Eu vou me utilizar da chamada fórmula de Frank. Na fórmula de Frank, eu tenho a desistência voluntária quando o agente olhar para a situação e falar: posso prosseguir, mas eu não quero. Então, eu vou ter a desistência voluntária todas as vezes em que o agente olhar naquela situação e falar: posso prosseguir, mas eu não quero. Já na tentativa, o agente vai olhar a situação e vai falar: quero prosseguir, mas não posso. Então, a desistência voluntária, também chamada de tentativa abandonada, olha que pegadinha. Desistência voluntária não é tentativa e desistência voluntária não pode ter punição pela tentativa. Só que nesse caso, o legislador utiliza uma desistência voluntária e a doutrina, para perturbar a tua vida, vai lá e dá um sinônimo para desistência voluntária de tentativa abandonada, tá? Então, a diferença entre esses institutos, na verdade, é você verificar quando o agente podia prosseguir, mas não quis, por um ato dele, a gente vai estar no âmbito da desistência voluntária. Agora, quando ele queria prosseguir, mas ele não pôde, a gente vai estar na esfera da tentativa. Quem é o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, primeiro, como o próprio nome diz, tem que ser eficaz. Ou seja, o resultado não pode ser produzido, tá? Então, quando a gente fala em arrependimento eficaz, o arrependimento eficaz, o resultado não poderá ser produzido. E como é que eu vou diferenciar o arrependimento eficaz da desistência voluntária? Pensa comigo o seguinte: eu só posso me arrepender daquilo que eu já fiz. Mas eu só posso desistir do que eu não concluí. Então, voltando lá nas etapas do iter criminis, no arrependimento eficaz, o indivíduo inicia a execução, chega ao fim, mas ele tem um ato próprio que vai impedir
a consumação, tá? Então, na desistência voluntária, ele não vai ao fim. Por isso que eu falei, eu só posso desistir daquilo que eu ainda não concluí. Eu só posso me arrepender daquilo que eu já fiz. Então, quando a gente trabalha com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, como eu mencionei, dá uma coceira na sua mão de você fazer o indivíduo ser punido por tentativa, você fica desesperado para punir o cara pela tentativa. Só que, na verdade, o que você vai ter aqui? Você acaba não punindo esse indivíduo pela tentativa. Exatamente por quê? Porque naquela situação o legislador está premiando esse indivíduo. Bom, como a gente tem ainda o outro instituto que está previsto no artigo 16, é o chamado arrependimento posterior. E eu brinco o seguinte, hoje até mesmo eu dei uma aula na Escola da Magistratura, e lá na Emerge eu falei para o pessoal assim, ó, você está na dúvida, no âmbito do direito penal tem um ponto muito fácil. Vai no nome do instituto que você não tem erro. Então, quando a gente fala arrependimento posterior, significa dizer que ele é posterior a alguma coisa. O que aconteceu no arrependimento posterior? A consumação. Então, quando a gente fala em arrependimento posterior, houve a consumação do delito. Então, o artigo 16 fala assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Não é para qualquer crime que eu vou fazer com que exista arrependimento posterior. Na verdade, o arrependimento posterior só vai existir quando eu estiver diante de crimes cometidos sem violência ou ameaça à pessoa, tá? Então, eu falo em arrependimento posterior quando o crime for cometido sem violência ou ameaça à pessoa, havendo reparação do dano ou restituição da coisa, tem que ser integral essa reparação. E tem um lapso temporal para isso acontecer, até o recebimento da denúncia ou queixa. Por ato voluntário do agente, incide uma causa geral de diminuição de pena. Bom, o artigo 653-B do Código Penal traz uma atenuante também no caso de um arrependimento. Bom, como é que eu vou diferenciar os dois? O artigo 16, ele é aplicado na terceira fase da aplicação da pena. Se você observar, o artigo 16, ao ser aplicado na terceira fase, ele está quantificado. Então, você tem uma quantidade de pena que vai ser diminuída. A atenuante, não. A atenuante vai ficar a cargo do magistrado. A atenuante entra na segunda fase da dosimetria da pena. Tá? Então, no arrependimento posterior, o artigo 16, terceira fase. Na atenuante, segunda fase. A circunstância do 653-B não restringe o emprego de violência ou ameaça, mas é até a sentença. Então, aqui a gente tem um momento posterior, e além de ter um momento posterior, a circunstância atenuante é muito mais abrangente. Bom, eu vou tentar passar um vídeo, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo aqui para você, só para que você consiga visualizar. Se não, no meu Instagram eu tenho esse vídeo perguntando se ocorreu ou não o arrependimento eficaz, tá? Exatamente quando eu tenho nessa situação o crime estando consumado. Então, havendo consumação do delito, nesse caso, a gente vai ver que eu não posso falar de arrependimento eficaz. Bom, para a gente terminar, isso aqui, gente, já fica um aviso a vocês. É uma distração, é uma aulinha rápida. É claro que isso daqui, quem tem aula comigo em cursos regulares, quem tem aula comigo em OAB, a gente tem essa aula aí, eu falo muita coisa, eu falo de todas as correntes, eu uso todas as exceções. Isso daqui é uma revisão bem rápida para você, tá? É mais para você conhecer essa plataforma super legal, conhecer a minha aula, para quem não me conhece. Então, o artigo 17 do Código Penal fala do crime impossível.
Crime impossível, olha o nome, crime impossível. Ele não pode ser, em hipótese alguma, ter punição. Então o legislador fala assim, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar o crime. O que é meio e o que é objeto? Meio é tudo aquilo empregado para a consumação do crime. Então, a gente vai ter como meio, por exemplo, uma arma. Então, a gente fala do meio, uma arma, por exemplo. A arma é considerada meio. Uma faca é meio. O que é objeto? Objeto material do crime. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, por exemplo, eu quero matar minha irmã usando uma arma desmuniciada. O meio que eu estou usando é absolutamente ineficaz. Então, nesse caso, eu não tenho como matar alguém usando uma arma desmuniciada. Então, nessa circunstância, a gente vai ter o crime impossível. Eu respondo pelo quê? Porte ilegal de arma, posse ilegal de arma, dependendo da circunstância, mas eu não posso responder por tentativa de homicídio. Cláudia, mas você não sabia que a arma estava desmuniciada. Não importa. O legislador aqui nesse momento, ele não está preocupado com o elemento subjetivo. Ele não está preocupado se sabe ou não sabe. Ele está olhando se aquele resultado é possível de ser produzido ou não. O que é objeto? É o objeto material do crime. Eu quero matar meu marido. E aí eu vou usar uma faca, ele está deitado no sofá, dou uma facada nele. Só que quando é realizado o laudo cadavérico, constata-se que meu marido já estava morto. Repara, o objeto material do meu crime é absolutamente impróprio. Então, quando eu tenho um objeto material absolutamente impróprio, nesse caso, eu tenho o crime impossível. Eu vou ser punida pelo quê? Por nada. Como assim? Sim, eu não vou ser punida por nada. Cláudia, não pode ser vilipêndio ao cadáver? De jeito nenhum. Por quê? Porque nesse caso, para que você tenha vilipêndio, você precisaria ter o dolo de vilipendiar, o que não foi o caso. Bom, uma questãozinha da OAB mostrando exatamente isso. Maria mantém relacionamento clandestino com João. Acreditando estar grávida, procura seu amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido da sua amiga, preocupado com a situação pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, Maria vem a falecer, ficando apurado, na verdade, que ela não estava grávida. Em razão do fato narrado, Pedro deve responder pelo crime D. Repara, tem a possibilidade dele responder por aborto? Hipótese alguma. Ela não está grávida. Então, pelo fato dela não estar grávida, não é possível que ele responda nem na letra A, nem na letra B. Então, nesse caso, a resposta seria a letra C. Tá? Cristiane, revoltada com a traição do seu marido, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com a sua vida. Olha o meu exemplo aqui. Por volta de 22 horas, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu corpo. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada que o marido faleceu. O laudo de exame cadavérico constatou que Pedro havia falecido momentos antes da facada em razão de um infarto. Cristiane foi denunciada por tentativa de homicídio. Você, advogado de Cristiane, deve alegar crime impossível.
E aí, aqui é o meio que é absolutamente ineficaz ou é o objeto que é absolutamente impróprio? Eu não posso matar o morto. O indivíduo seria o objeto material do crime. Então, nesse caso, eu teria crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Tá bem? Bom, meu recado para vocês hoje é esse, tá? Na verdade, vamos colocar aqui, vou falar um pouquinho com vocês, vocês que estão assistindo. Queria saber se a transmissão foi ok, queria saber se vocês conseguiram me ouvir, tá? Foi tudo certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, você pode, de qualquer forma, entrar em contato comigo. Você pode, de qualquer forma, mandar mensagem lá no Instagram, pode mandar mensagem na minha lista de transmissão. Eu vou com o maior prazer responder, tá? Deu algumas travadas? Deve ser a internet, né? Infelizmente, a internet às vezes acaba prejudicando a gente, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não, pode ser a sua ou a minha, tá? Na verdade, internet, a velocidade, às vezes a gente contrata uma velocidade, na verdade, a droga nenhuma daquilo que a gente contratou, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Queria que vocês que estavam aqui assistindo divulgassem para os seus amigos. Para quem não sabe, eu fui examinadora da OAB, trabalhei como examinadora nos anos de 2005 a 2008. Eu hoje sou professora da Escola da Magistratura. Você é meu aluno do Guilhoche, sou professora do Guilhoche também. Amanhã eu estou lá na minha turma regular semanal. É, enfim, isso, amanhã eu estou lá também, estou com a minha turma a regular, igual a tua, só que é a minha turma de durante a semana. Hoje eu estava na Emerge, sexta-feira eu vou estar na Emerge. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou colocar novamente os contatos para quem não tem, tá? Eu aprendi já uma coisa. A gente não bota só no início, não. A gente tem que botar no final, porque vai que você depois resolve anotar, né? E aí, queria que vocês divulgassem aí com os colegas de vocês. Foi bem rapidinho, mas ó, a turma de vocês tem essa aula super completa. Tá bom? Então, aliás, acho que é objeto até da próxima aula, porque a gente falou de crime culposo, né? Acho que é objeto até da próxima aula. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, tá? Um beijo, boa noite. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês.